Bom dia. Novamente em casa, né? Sou daqui, adoro essa cidade, pretendo voltar para cá um dia. E ainda passei enterrado aqui, eu tenho terra aqui no cemitério, para viver um bocado aqui ainda. Porque as pessoas às vezes pensam, não, ela é... mas não. Nós vamos falar... antes, porém, a gente traz um abraço caloroso do pessoal de São Mateus, do Primeiro CRE, do qual nós somos coordenadores. Pedimos desculpa antecipada pela voz, nós somos um pouco afônicos. É que passamos aí um período de crise por conta de alergia, coisa de velho também. Obrigado ao médico tomar uma injeção daquelas imensas. O presente precioso. Quem deu o nome a essa palestra foi o Virgílio, porque a gente fala, Virgílio, eu vou falar sobre tal assunto. Ele, tá. Aí quando você chega aqui, já deu outro nome. Aí eu já sugeri ele logo. Virgílio, eu quero falar sobre o presente, o tempo presente. Aí ele falou, o presente precioso. Mas pegou tanto, porque eu já falei umas 3 ou 4 vezes, e todo mundo estava achando que era presente de Natal, que eu falei agora em dezembro. Mas é um presente de Natal. É um presente já para começar o ano. Nós vamos falar do tempo presente. Nós vamos tentar convencê-los de que o tempo não existe, que só existe o presente. Aliás, nem o presente existe. O tempo, é necessário que se fale sobre ele, é relativo. O tempo só existe porque a gente conta o tempo. Mas, na verdade, o tempo não existe. Porque o passado passou, não existe mais. O futuro ainda vai existir, ainda não existe. E o presente também não existe, porque é agora, já passou. Mas é a única coisa que a gente tem de mais concreto, de mais próximo, é esse tempo presente. Segundo os estoicos, uma escola de filosofia grega, uma filosofia pré-socrática, que teve como seu maior representante Sêneca, dizia que os 2 grandes males da humanidade, do homem, eram o passado e o futuro. Eles viviam o presente. A filosofia deles era viver o presente, era viver o momento. A felicidade estava no momento. E eles explicam o porquê o passado e o futuro eram males. Olha que interessante. Segundo eles, a filosofia deles, o passado é uma reconstrução presentificada do hoje. Como eu disse antes, ele não existe. Quando você lembra de alguma coisa, você traz essa coisa para o presente. Então ela não existe lá no passado. Ela existe no presente. Porque você está lembrando dela agora. O futuro é uma antecipação do presente. Quando você pensa em algo que vai acontecer, você está trazendo para aqui algo que ainda não aconteceu. E você está fazendo acontecer agora, porque você está pensando ele no presente. Esses tempos, Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho, o grande filósofo da Igreja Católica, chamava de tempos da alma. Esses tempos, eles não existem. Eles só existem para a alma. E Agostinho dedicou muito tempo dos seus estudos sobre isso. Filosofou muito sobre isso, sobre esses tempos da alma. Segundo ele, esses tempos só existem na sua cabeça. Tem pessoas que falam, é tempo de Deus, né? Fala que horário de verão não é tempo de Deus, não tem essas coisas.
Mas Agostinho diz que esses tempos são da alma, é relativo à alma. Só existe porque está na sua cabeça. E esses tempos, passado e futuro, eles produzem um efeito no presente, eles produzem um efeito em nós. Por isso que eles diziam que eram males. Porque produziam efeitos ruins, segundo os estoicos. Então eles anotam lá. Passado. Um passado bom que você teve. Qual o efeito correlato a uma lembrança boa do passado? Nostalgia. Foi muito bom e te causa uma boa lembrança, uma nostalgia. Só que, segundo os estoicos, isso não é bom. Não é bom porque, sendo nós sabedores dos riscos do mundo, dos riscos de se viver, a gente escapa do presente. Começa a viver no passado. Porque foi muito bom. Interessante que lá, quando foi bom, a gente não achava que era bom. A gente acha agora. Não é? Não é assim? Aquele tempo que a gente sentava nas calçadas e podia conversar à vontade, né? E todo aquele tempo que eu era criança, aquele tempo assim, assado. Tem pessoas que têm coleções de discos, aí ficam ouvindo aqueles discos do passado, lembrando aquilo, que tempo bom. É um tempo generoso, não resta dúvida. Mas te promove uma fuga mental. Na verdade, é uma estratégia nossa de fuga do presente, do mundo como ele é. Naquele tempo era uma beleza, não tinha ladrão. A gente sentava na calçada, ficava batendo papo e tal. Mas o mundo hoje não é assim. E a gente está fugindo desse mundo do real, do mundo como ele é hoje. E segundo os estoicos, isso não é bom. Chama-se escapismo. Em psicologia, chama isso de escapismo. Você escapa. Quando você escapa da realidade, do mundo como ele realmente é, você perde o foco. Você perdeu o foco, você não vive o presente bem. Seu foco está lá no passado. Bom, esse é um passado bom. E um passado ruim? O que gera um passado ruim? Gente, vai ser assim a base de água o tempo inteiro. Quando o passado é ruim, gera culpa, gera trauma. O que são traumas? São marcas da alma. Você fez alguma coisa que não foi legal, que você considera que não foi legal, e você se culpa. E adquire o trauma. E o trauma é terrível. Que toda vez que você relembra desse passado ruim, você traz esse trauma para o presente. E sofre como se estivesse vivendo aquele tempo do trauma. E esses traumas, eles passam de encarnação em encarnação. Muitas vezes a gente não tem consciência do que aconteceu, mas a gente sente o trauma. Um estudioso sobre isso foi o Dr. Brian Weiss, que fez a regressão de vida passada, que é um assunto ainda muito polêmico. Uns dizem que é bom fazer, outros dizem que não é bom fazer. O Espiritismo tem suas cautelas com relação a isso, mas não desaprova a técnica. O que ele fazia? A pessoa ia no consultório dele e ele hipnotizava.
e dizia à pessoa: vá aonde você está com problema. E ela regredia. Ele escreveu um livro sobre isso. Aliás, vários, mas nesse caso surgiu esse livro. E a pessoa regredia. E chegava num ponto lá qualquer. Por exemplo, ela se engasgava à toa, não conseguia tomar um comprimido. Tem gente que não consegue tomar um comprimido. Era o caso dessa pessoa. E ele chegava lá e descobriu que uma certa ocasião houve um engasgo, e a pessoa se traumatizou com aquilo. E toda vez que ia botar um comprimido na boca, tinha problema. E ele descobriu que sempre que ele ia lá no trauma, na hora da hipnose, que o estado de hipnose é um estado de relaxamento. A pessoa sabe o que está falando. Só fala o que quer. Ela ia lá no problema, na causa, e ele tratava da causa lá. Olha, foi somente uma vez que você engasgou. Você era um bebê, engasgou com leite. E isso acabou. Você pode tomar o comprimido. E a pessoa voltava e melhorava. E ele foi fazendo essas experiências. Isso foi dando certo. Só que ele pegou uma paciente que tinha um determinado problema e que ele pediu que ela regredisse, e ela nunca achou o trauma. Chegou uma hora que ela chegou no útero e não tinha trauma. Aí ele mudou a pergunta. Falou: vá para onde está o trauma. Porque ele dizia: regrida 5 anos. Regrida mais 5. Hoje você está com 5 anos de idade. Agora você está no útero. E foi. E não achou. Então ele comandou ela: volte para onde aconteceu o trauma. Ela voltou 4.000 anos. E começou a relatar os problemas. Ele escreveu um livro, chama-se Muitas Vidas, Muitos Mestres. Muitos mestres, muitas vidas. Porque entre essas viagens que ela fazia, os mestres falavam com ele, que estava em torno dela. Eram espíritos. Eles esclareciam a ele sobre os problemas dela. E ele faz o tratamento dela e escreve esse livro. Esse livro foi bombástico. Hoje, ele já não faz tratamento em ninguém mais, ele dá cursos. Porque ele não tem tempo mais de estar tratando as pessoas. E a quantidade de gente que está querendo agendar com ele é muito grande. Então, ele usa o tempo para dar cursos para que outros psicólogos façam essa técnica e consigam curar as pessoas. Então, é o trauma. A gente nunca lembra de vidas passadas de coisas boas. Eu vivi com meu amor em tal lugar. Você não lembra, você só lembra dos problemas. É o que marca a gente. Então, segundo os estoicos, o passado ruim atrapalha a alma. Quando você sente trauma, você sai do foco, do presente. O seu foco fica no trauma. E você fica repetindo aquilo. Repetindo aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês, passaram alguma experiência assim mais traumática. A gente não consegue sair daquilo fácil. Um assassino, por exemplo, ele fica revivendo a cena do crime. Revivendo. Quando traumatiza ele. Então sai fora do foco. E o foco é o que nós precisamos para o presente. Então, como nós dissemos, esses traumas, eles estão registrados em nós no livro da vida. Aqui nós espíritas chamamos de perispírito. Nós somos como computadores. Aliás, eles são como nós. O computador é muito copiado do homem, da vida da gente. Todo computador tem um log. Tudo o que você faz, ele guarda lá. Não é isso?
É tanto se você abaixar uma atualização lá no Windows, por exemplo, Windows 7, e der um problema qualquer, ele salva um ponto de restart e te fala, você quer voltar lá? Porque quando você volta lá, aquilo que você fez, ele desfaz. Então ele volta a ficar normal. Tudo que você faz no computador, ele registra. Quando você apaga um HD, você pensa que você apagou, mas você não apagou. Ele está lá. Ele só colocou lá uns pontinhos dizendo, ó, isso aqui não leia. Pode até apagar fisicamente. Mas geralmente, quando você faz formatação, você faz uma formatação lógica. No nosso caso, o nosso HD é o perispírito. Esse não apaga. Tudo que nós vivemos fica registrado nesse log, que chama-se perispírito. Então os traumas ficam lá. Ficam lá. E é da bondade divina o esquecimento quando a gente reencarna. Porque está tudo em nós. Já imaginou você começar uma vida já relembrando de traumas e traumas e traumas e traumas, de problemas que nós tivemos, que a gente geralmente gera mais problemas do que solução, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa posição ainda evolutiva, e isso é natural. Então, quando a gente reencarna, há uma formatação da nossa alma, e a gente começa do zero. Olha que beleza. Uma criança, sem inocência, completamente inocente, aliás, sem malícia, e tem uma nova chance de começar. Só que esses traumas estão ali, e eles vêm brotando devagar, para que a gente vá solucionando, para que a gente vá lidando com eles, e vá diluindo. Porque depois de um certo tempo, a gente começa a compreender determinadas coisas que geraram traumas nossos no passado e hoje não geram mais. Porque a gente compreendia a nossa ignorância. Hoje nós sabemos que se eu xingar alguém é mais grave do que um índio devorar um outro. Porque ele achava que ele ia trazer toda a força do guerreiro para ele. É da cultura dele. E eles achavam que isso era certo. Agora eu sei que eu xingar alguém não é certo. Então é muito mais grave. Então é uma questão de evolução. À medida que você vai evoluindo, você vai diluindo esses traumas. Então, esse passado que os históricos falam, ele é desfocante. Ele tem que vir a seu tempo. Conforme a doutrina espírita, os históricos não sabiam disso. Então nós somos como um balde com a água muito límpida e por baixo muito lodo. Se a gente for passando uma colher, aquilo vai subindo e vai contaminar a água toda. Por isso que não se aconselha essa exploração de vida passada em qualquer um. Tem que ser um profissional, uma pessoa que vai saber conduzir aquilo, que pode remexer muito e pode te trazer coisas que vai te traumatizar ainda muito mais. Então, esses traumas, eles geram coisas interessantíssimas. Eu presenciei, esse ano passado, um caso de reencarnação da família. Incrível. Jamais pensei que fosse encontrar. Há 3 anos atrás, na época do Orkut ainda, uma pessoa me procurou. Ô, seu Marcos, tudo bem e tal. Eu tenho muito interesse pela doutrina espírita, vejo que o senhor é espírita, tudo. E eu sofri um problema cardíaco e fui operada.
e me vi fora do corpo. Desse dia para cá eu mudei muito. Que eu voltei e eu percebi que a vida não é essa coisa tão fútil como a gente era pessoa católica. Sim, tudo bem, é isso mesmo, isso existe. Falei, tá. Conversando pelo Orkut. Aí veio depois o MSN, né? Ficou mais fácil. Mas acontece que eu tenho uma neta que tem 1 ano. E eu acho que ela é minha avó. As pessoas sempre têm esse negócio, né? Ah, fulano é meu irmão, você quer, né? Essas coisas. Aí eu digo, olha, não vou dizer que não é. Mas até provar que seja, a gente vai ter que trabalhar muito. Há possibilidade. Aí mandei para ela algumas literaturas sobre o caso e tal, e ela, não, do jeito que ela me olha, ela, aliás, ela é minha mãe. Ela, avó da menina, achando que a neta era a mãe dela. Aí me contou a história dela. A mãe dela morava no interior de Minas Gerais, interiorzão mesmo. Era uma pessoa muito alegre. E namorava, engravidou. Naquela época, aqueles vestidos longos, aquela coisa, ela conseguiu esconder a gravidez. E teve a criança sozinha no quarto. Ninguém percebeu. Enrolou a criança num pano, colocou debaixo da cama. Não jogou, não. Guardou, para que ninguém visse. Só que a criança chorou. E a tia dela já estava desconfiada. E foi lá e resgatou a criança. E ela adquiriu tétano por causa do parto e morreu. 4 dias ela faleceu. E essa criança é ela, essa pessoa que entrou em contato comigo. Foi criado pela avó, muito amada, sem problema. E quando ela foi fazer exame de admissão, que ela descobriu que a avó não era mãe, era avó. Aí contaram para ela a história. Sem problema. Casou, teve filhos e teve essa neta que ela achava que era mãe. Eu perguntei a ela, mas por que você acha? O jeito que ela me olha. Mas você nunca viu? Ah, não, mas tem alguma coisa. Falei, bom, vamos fazer o seguinte. Deixa o tempo passar. A gente conhece alguma coisa sobre isso e se for mesmo, ela vai dizer. Passaram 3 anos. A menina fez 4. Falei com ela, está na hora. De 4 a 7 eles costumam falar. Até 7 ela tem possibilidade de falar, mais ou menos. Porque ela ainda está encarnando. E ela tem lembranças. Então, outro dia ela me ligou. Agora, 2º semestre. Olha o que ela me disse. Vovó, quando eu era velha, não sei o que lá. Falei, as crianças geralmente não falam isso. Ela brincou com um amigo imaginário, né, como toda criança, tal. E ela começou com essa história de quando eu era velha. Bom, mas ela só falava com a avó, porque a mãe, as pessoas da casa não davam ouvido a ela. E a avó tinha aquela... Né, eu fui orientando ela, falei, vai ouvindo, mas não fala, não pergunta nada ela não, deixa ela falar. Senão nós vamos perder. Vovó, quando eu era velha, eu tinha um bebezinho. Aí começou a falar alguma coisa, mas ainda não temos certeza de nada. E foi essa história. Quando eu era velha, não sei o que e tal. Agora, né, finados, elas foram para a cidade natal dela. Estavam no cemitério.
E tinha o cemitério no morro, e tinha um cruzeiro, longe, uma cruz daquelas. Ela falou, vovó, quando eu era velha, eu botei a mão naquele galo lá em cima, mas não dá para ver que era um galo. Aqueles galos de ferro que eles botam em cima do cruzeiro. Aí todo mundo... Aí comentaram que quando aquele cruzeiro chegou lá, ela estava viva e todo mundo ajudou a carregar aquele cruzeiro, inclusive ela. Então ela deve ter posto a mão no galo. Só que todo mundo, para, a filha da mamãe, para com esse negócio de macumba, vocês duas não sei o quê. A coisa começou a ficar apertar, né? Foram para casa, onde elas estavam hospedadas, um parente. Vovó, quando eu era velha, eu botei a mão naquele galo. Eu sei que você botou. Eu sei que você botou. Aí, ela falou assim, estava todo mundo olhando. Tudo o que eu queria eu deixei para trás. Baixou a cabeça e ficou triste. Ninguém falou nada. Ela me ligou. Aconteceu isso. Eu falei, é possível que seja ela. Mas não pergunta não, deixa eu falar. E foi passando. Isso foi agora, no finados. Daí uns dias ela me ligou. Marcos, escuta o que ela vai te falar. De vez em quando eu falava com ela pelo telefone, só que eu não entendia nada. 4 anos, titio, não dava para escutar. Eu falei, titio, quando eu era velha, desculpa, a garganta vai secando. Eu tinha um bebezinho e era minha avó. Eu falei, é mesmo? E você está feliz com isso? Ela falou, estou, muito feliz. Aí eu falei, a avó já estava chorando. Falei, olha, ela está traumatizada com o que ela fez. Ela podia ter dito para a mãe, olha, estou grávida, né? A mãe não ia, mas vergonha, roça. E ela voltou. Ela voltou para consertar isso. E ela sonhava, a avó sonhava, com a mãe, dizendo, por que você me procura tanto se eu estou do seu lado? Foi daí que ela teve a coisa que essa neta seria a mãe dela. Falei, eu acho que falta pouco, muito pouco. E as duas continuaram conversando e ela foi soltando. Por último, agora, a avó estava na cozinha, a mãe estava no tanque, mesmo ambiente, assim embaixo, e a menina na sala vendo vídeo, TV. E lá fora, alguém começou a chamar. Ela não estava chamando ela, não. Chamando alguém na rua. Ela saiu da sala de TV. Quem está me chamando aí? 4 aninhos, hein? Esperto. Falou, não tem ninguém te chamando, não. Estão me chamando assim, estou escutando Catarina. E eu, quando era velha, meu nome era Catarina. E era mesmo. Aí voltou para lá. E estão lá as duas. Ela não larga a avó mais. Está super apegada. Estão felizes. Ela não toca no assunto mais. Outro dia ela falou assim, eu vou trocar a fralda da minha mãe. Eu não sou sua mãe. Como quem diz, eu já fui, hoje eu não sou mais. Hoje meu nome é A.
Então, olha como o trauma é terrível. E ela voltou para consertar. E estão vivendo uma maravilha. Uma maravilha da reencarnação. Só que ela ainda disse, sabe, ainda tenho as dúvidas com relação à reencarnação. Mas é assim. Então, esse é o passado. O futuro. O futuro existe? De alguma maneira, sim. Tem médios que veem o futuro. Os profetas viam o futuro. E faziam as profecias. Como é que eles conseguiam ver uma coisa que não existia? Teoria da relatividade. O tempo é relativo ao observador. Dependendo da posição que ele está, ele consegue ver. Ele não existe, mas ele é relativo ao observador. Quando o Clóvis Nunes esteve aqui a primeira vez, Vigílio se lembra disso, ele falava sobre isso. Eu chamei ele no canto, não foi nem aqui não, foi lá no SAI. Isso aqui não existia ainda. Falei, Clóvis, não estou entendendo esse negócio do tempo. Lembra, Vigílio, que ele falava sobre isso? Sobre os fax? Ele falou, Marcos, você está vivendo um contratempo aí com relação ao tempo. Deixa eu te explicar. Tem um grande cânion, como se fosse isso aqui. Lá, longe, muito longe, tem uma estrada que ela vem dar aqui numa curva. E nessa curva tem uma ponte. E a ponte está quebrada. Mal feita. Dá para passar, mas tem que ser devagarinho. Lá vem um motociclista andando muito. Daqui, você vê que se ele vir naquela velocidade, fizer a curva, ele vai cair da ponte. O que você faz? Você desce e intercepta o motociclista. Espera aí. A ponte está quebrada. Você vai cair. Ele diminui a velocidade, passa pela ponte e vai embora. Então ele disse, olha, quando você está lá em cima, você está num ponto privilegiado. O motociclista e a ponte para você são presentes. E a ponte para ele é futuro, porque ele não viu a ponte ainda. Quando você desce e intercepta ele, a ponte para você é passado, e para ele vai ser futuro, porque ele também não viu ainda. Olha que interessante. Aí eu comecei a entender um pouquinho essa coisa da relatividade. O médium, ele está numa posição relativa tal, de expansão do perispírito, que ele consegue vir um pouco mais longe. Às vezes, muito longe. Eu já tive contato com médiuns familiares que relatavam fatos que iam acontecer daí a horas. Quando dizia, não vai não, não ia não, porque era possível de acontecer. Então, quando você, segundo os históricos, voltando lá, quando você pensa numa coisa ruim do futuro, por exemplo, 2015 vai ser terrível. Estamos devendo até os cabelos, né? Estão cortando tudo. O que te causa? Medo, temor, insegurança, ansiedade. Ansiedade é você querer consertar uma coisa que ainda vai acontecer. Eu sofro de ansiedade. Não é fácil. Sabe? Vai vencer um negócio daqui uma semana e não vou ter dinheiro para pagar. Mas vai vencer ainda. Aí você fica naquela sudorese. Tá. É o mal do século, a ansiedade. Então, esse medo, esse temor do futuro, do pensamento ruim, não te faz bem. Tira o foco do presente. E um pensamento bom do futuro.
Nós temos muito, né? As pessoas dizem, o futuro a Deus pertence. A gente vê muito no Facebook, aconteceu tal coisa com minha mãe. Deus sabe de todas as coisas, né? Essas coisas assim. Um pensamento num futuro bom gera esperança. Olha, isso segundo os estoicos. Não faz bem, porque esperança gera dúvida. Se você espera, você tem dúvida. Se você está num ponto do ônibus e espera o ônibus, você não sabe se ele vai passar. A Joana d'Arc diz que o horário dele é tal, mas ele não passa naquele horário. Você ter certeza, você tem que comprar um carro, porque o carro vai passar. Você está no carro, você vai pegar. Gera impotência. Você está no ponto do ônibus, você não tem o que fazer, você tem que esperar o ônibus. Espera que eu escrevi aqui, pequeno demais. Ignorância. Você não sabe o que vai acontecer. Mesmo que o pensamento seja bom, um bom pensamento, ele vai te gerar isso e vai te tirar do foco. Então, quando você é regido por esses 4 tempos, passado bom e ruim, futuro bom e ruim, você sai do foco. Você se torna um morno, segundo Paulo de Tarso. E o que mais nós precisamos é de foco. O presente é o real. É a nossa área de trabalho. Intenso. Por isso que nós temos que sair desses tempos. Nós podemos até, eventualmente, visitá-los muito pouco, mas não podemos viver neles. Nós não podemos ficar esperando um futuro maravilhoso, porque ele não vai vir. Se nós não trabalharmos para que ele venha, ele não vai vir. Nós precisamos do presente, nós precisamos do foco. E esse presente nós temos todos os dias. O que nos prejudicou muito com relação a esses pensamentos, e é o que os estoicos criticavam, é a estrutura do pensamento religioso, como ele foi criado. Como foi criada a estrutura do pensamento religioso? Nós temos 2 vidas. Uma material e uma eterna. A vida boa é eterna. Então a gente já despreza a vida material. Olha, presente. Olha o problema. Tudo que você vai ser na vida eterna, que vai durar eternamente, vai depender dos 30, 40, 70 anos que você vai viver na vida material. Essa é a formação do pensamento religioso. O ser criado no nascimento, vive-se alguns anos, e dependendo do comportamento dele, ele vai ter uma vida eterna desgraçada ou maravilhosa. E o pior é que dizem que quem sofre é humilhado, tem passaporte garantido para uma boa vida eterna. Não é assim? Não é assim que nós espíritas pensamos, mas a formação do pensamento religioso é essa. Quem tem 10 filhos, perebento, perdeu a mulher, esse tem passaporte garantido para a vida eterna. Agora, um indivíduo que tem 2.000 funcionários, carro importado, um aras, esse está desgraçado. Não é? Não é assim? A formação do pensamento religioso é essa. Então, isso contribuiu muito para que nós saíssemos do foco do presente. A gente fica pensando na vida do futuro. E isso criou seres fracos.
fraqueza. Jesus foi mal interpretado nas suas afirmativas com relação à humildade, essas coisas. Porque a estrutura do pensamento religioso foi criada em cima disso. E ele foi visto em cima dessa estrutura. E é a desconstrução dessa estrutura que o Espiritismo trabalha. Por isso que para o Espiritismo tudo parece o contrário. Não é? Para o Espiritismo tudo parece o contrário. Porque é a desconstrução desse pensamento. Então, a proposta do cristianismo redivivo, do Espiritismo, é que a alma é imortal, viveu antes. E viverá mais outras vidas. Portanto, a reencarnação. As pessoas não aceitam a reencarnação. A reencarnação, o nome reencarnação, já causa uma repugnância na criatura. Eu tenho a impressão que a reencarnação vai ser aceita quando eles arranjarem outro nome para ela. Você falou reencarnação, é isso? Não, aí não. Não é? Então, com o conceito da reencarnação, nós vivemos essa vida material, valorosa. Ela está embutida na nossa vida espiritual. Não tem separação. E o momento é agora. O momento é o hoje. Nós precisamos de nos conhecer hoje. Em que posição eu estou? Eu conheça-te a ti mesmo. Mas só se conhecer não vai adiantar. Você tem que se conhecer, focar em que você quer para você. Começar a se trabalhar. Se eu quero fazer uma obra aqui atrás, eu tenho que saber o que está lá atrás. Depois que eu souber o que tem lá, aí eu vou começar a trabalhar. Certo? Então, conheça-te a ti mesmo é o primeiro passo. Você se conhecer, você não está livre de problema, nem salvo, não. Você começa a trabalhar. Aí você dá foco naquilo que você quer mudar. Uma vez eu conversando com o Virgílio sobre isso, ele me falava isso também, acho que ele nem lembra mais. Falou, rapaz, você tem que pegar um problema seu só e foca nele. Depois que você acabar com ele, você pega outro. Falei, faz sentido. Não pega tudo de uma vez, não, que você vai se embolar. Faz foco em um, trabalha. Falei, vou fazer isso. Vou começar a trabalhar mentira. Olha, não foi uma semana. Não foi uma semana. Não tem como viver sem não mentir. Principalmente para mulher. O Virgílio não deu certo, não. Ah, mas você não entendeu. Realmente eu não entendi como eu quis dizer. A gente tem que estar relevando. Você está linda hoje. Às vezes não está. Mas aquilo faz bem. Né? Faz bem. A gente vai repetindo e a coisa vai se consolidando. Ela acarreta outras coisas. Uma vez perguntaram ao Chico sobre a verdade, ele disse, a verdade, se eu pudesse dizê-la sempre. Então, a gente tem que ter o foco nesses problemas e saber trabalhá-los, conforme o nosso nível evolutivo. Se conhece, se escuta, se olha, se reconhece e começa a trabalhar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês vão se sentir estranhos, porque nós espíritas somos estranhos. Porque nós estamos desconstruindo essa formação de pensamento religioso. Eu toquei nesses assuntos porque quem estudou os estoicos foi Nietzsche. Nietzsche é a base de todo o pensamento filosófico moderno.
E ele não pegou as escolas filosóficas que vieram próximas a ele. Ele foi lá nos pré-socráticos. E pegou os estoicos e começou a trabalhar. E ele formou uma estrutura de pensamento. E Nietzsche é considerado o anticristo. Se você ler Nietzsche, as frases de Nietzsche, você se arrepia. Já leu? Pessimista, crítico, anticristo. Mas não é. Porque ele tinha essa formação de pensamento religioso. O pai dele era pastor, o avô também. Então ele começa contra Deus. Mas não o Deus criador. O Deus criado. Porque, na verdade, nós criamos Deus com essa estrutura de pensamento. Quando a gente vai estudar o Espiritismo, qual é a primeira coisa que a gente estuda? Deus. Primeira pergunta sobre Deus. São 75 perguntas, aquela primeira parte. Se você ler e entender aquilo, você não precisa ler nada sobre o Espiritismo mais. Você vai compreender Deus. Lógico que não vai ser com profundidade, porque não temos condições. E ele não tinha isso. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, que é um livro de filosofia, o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia. Ele estava combatendo justamente essas ideias de Nietzsche. Porque no começo, tudo era fé. Depois veio a ciência, perdeu-se totalmente a fé. E estamos sem fé até hoje. Por quê? Porque ninguém conhece o Espiritismo. Nietzsche não leu Kardec. Os filósofos não leem Kardec. Ali está a união da ciência e da religião. Perfeita. Então Nietzsche é muito famoso, porque ele era muito ousado, muito crítico. Mas com certeza, era aquela crítica que precisava ser feita. Ele diz, Deus está morto. Nós matamos Deus. Porque antes você ficava doente e você rezava. Não tinha remédio. Agora você fica doente, você procura o médico, não precisa nem rezar. Matamos Deus. Aquele Deus que a gente rezava. Aquele Deus antropomórfico que nós criamos. Nietzsche é fabuloso, Nietzsche é fantástico. E ele critica essa formação do pensamento religioso. Ele critica essa ideologia que Sócrates tinha de um mundo material e de um mundo espiritual. Ele descarta isso. Não devemos viver com ideologia. E ele descarta os deuses. Ele joga tudo abaixo. Mas ele tem uma proposta. Ele tem uma proposta que é amar o mundo como ele é. Olha que interessante. É crística. Não tem nada de anticristo. Não ame o mundo com ideologia. Ame como ele é. Eu amo o Virgílio, que eu idealizo. Se ele não fizer aquilo que eu acho que ele deve fazer, não vou amar mais. Eu amo meu marido, eu amo minha esposa, que eu idealizo. Eu não amo como ela é. Isto. Porque amor incondicional não é assim, não. As mães têm um discurso para amor incondicional, não tem? Amo meu filho incondicionalmente. Eu acredito nisso. É o amor mais puro que tenho de mãe. Mas ainda está longe de ser um amor incondicional. Sabe por quê? Olha que minhoca que a reencarnação bota na nossa cabeça. A mulher tem um filho e tem um marido. E ela ama o filho mais do que o marido. É verdade? Amo meu marido.
Eu amo mais meu filho. Certo? Certo. Morre todo mundo, reencarna todo mundo. O filho reencarna como marido e o marido como filho. E agora? Ela continua amando o filho. É condicional. Não é incondicional. Então a proposta é do amor incondicional. A proposta é amar a vida como ela é. Esqueça do passado, esqueça do futuro. Planeje. Mas ame a vida como ela é. A gente vai deixar de ter muito problema. É a proposta do Cristo, é a proposta do amor. Essa é a proposta do amor fati que Nietzsche propõe. Eu amo meu irmão porque senão Deus vai me castigar. Ideologia. Eu tenho que fazer a caridade porque senão eu não vou receber lá na frente. Já não vai receber. Ame a vida como ela é. Aceitação. Não é uma aceitação dos fracos, não é um conformismo. Não. É um conceito de super-homem que ele dá. É eu comigo mesmo. Eu vencendo tudo. Sem Deus, sem ideia religiosa, sem Deus, sem nada. Sem Deus, criado pelo homem. Porque ele acredita em Deus. Então, segundo ele, essa ideia criou fracos. E ele cria a ideia do super-homem. E toda a filosofia moderna foi influenciada por Nietzsche. Por isso que os filósofos não batem com a nossa realidade. Porque também não leem Kardec. E não lê porque não querem Kardec, está aí publicado. Entra no site da FEB, tem lá as mestrados, provas de mestrado, está falando sobre espiritismo, sobre reencarnação, sobre... Isso é didático. Olha a importância do Livro dos Espíritos. Está lá escrito. É ciência. Então Kardec é um ilustre desconhecido, inclusive da filosofia. Eu comecei a estudar filosofia por causa disso. O espiritismo é religião, filosofia e ciência. Bom, ciência, religião, é filosofia. O que é filosofia? Ali está tudo. Eu creio ser mais importante que a religião e que a ciência. É tanto que o primeiro livro foi filosófico. Então, amar o mundo como ele é, valorizar o presente. Esse é o nosso recado de hoje. Obrigado.